Muito bom, Rabotai. Vamos lá, seguindo em frente, a gente se encontra no Daf Kaf Amud Bet, na última linha lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah. Em Maskirim Laem Batim Be'eretz Israel. Não só é proibido vender uma terra em Eretz Israel para um goi, um terreno, certo? A gente viu o problema de Lotechonem, Lotetem Laem Hanayah, você não pode dar uma eles em Eretz Israel, também é proibido alugar casas para eles em Eretz Israel. Vem reclamar Sadot, não preciso nem falar que campos também é proibido, certo? A gente vai ver na continuação que campo tem duas proibições. Alugar casas é uma proibição por causa da venda. Igual vender, você não pode, proibiram também alugar casa, porque você está dando moradia para eles, a gente vai ver que zerá derabanan. Com relação a campos, tem outro problema. Com relação ao campo, na hora que você, além da própria proibição de dar o terreno para ele, vai aparecer na Gemara que tem uma proibição a mais. Porque na hora que você aluga ou vende um campo para um goi, ele não vai tirar Trumot e Masrot. Você está tirando a obrigação de Trumot e Masrot do campo. Ele não precisa tirar, certo? De acordo com algumas opiniões, o goi não tem obrigação de tirar Trumot e Masrot do campo dele, mas é um campo que teria Trumot e Masrot e você, ao alugar para um goi, você está tirando dele a obrigação, você está tirando dele essa mitzvah do campo, então não precisa nem falar, por isso a Mishnah falou no sentido de que, olha, alugar casa não precisa porque está dando Hanayá, e não precisa nem te falar campo, porque campo, além da Hanayá, tem o fato de que você tira aqui a obrigação de Trumot e Masrot. O Bessúria, na região da Síria, a região da Síria é uma região que foi conquistada por David Amelech antes de conquistar toda a Eretz Israel. Certo? Yoshua não conquistou tudo, Davi Amelech, ele chegou a conquistar toda a Eretz Israel, mas tem regiões que são além da obrigação, que não fazia parte de Eretz Israel, que Davi conquistou antes de conquistar toda a terra, e esses lugares tem uma certa discussão se eles são iguais a Eretz Israel, são parecidos com Eretz Israel, eles faziam parte porque eles estavam dentro das mesmas fronteiras, mas não são exatamente iguais. Então fala Mishnah, Bessuria maskerim laem batim aval losadot. Na Síria é um pouquinho mais leve, desce um nível. Em Eretz Israel não aluga casa, na Síria aluga, mas em Eretz Israel não se aluga terrenos, não se vende, nem aluga terrenos, e também na Súria, certo? O motivo, como vai aparecer na Gemara, é simples. Com relação à casa que tem um motivo para não alugar, Lotechonem, em Súria liberaram. Com relação a Sadot, a campos que tem dois motivos, Lotechonem e tirar as Trumot e Masrot, então lá também não se alugam campos. O Bechutz Laaretz mochrim lem batim umaskirim sadot de vermelho. Em Chutz Laaretz você pode vender casas, é mais leve ainda, você vende casas e pode vender campo, pode alugar campo, certo? De acordo com o Rameir, em Chutz Laaretz você vai um passo para frente. Casas que na Síria, na Súria, era permitido alugar, em Chutz Laaretz é permitido vender, campos que na Súria era proibido alugar, agora é permitido alugar, certo? Você libera um pouquinho. Rabi Yossi, ele concorda com a ideia de Rabi Meir de que você vai liberando, só que ele tem liberações diferentes. Rabi Yossi fala o seguinte, Beretz Israel maskirim leem batim, avalosadot. Em Eretz Israel é permitido alugar casas, mas não campos, certo? Rabi Yossi concorda que é proibido vender casas, mas alugar ele permite, ele libera um pouco mais que Rabi Meir. É permitido alugar casas, mas não campos, porque campo tem duas proibições. O Bessuria mochrim batim maskirim sadot. Em Súria a gente vai um nível abaixo, é permitido vender casas e alugar campos. O Bechutz Laaretz mochrim velo velo. Em Chutz Laaretz é permitido vender tudo. Certo? Rabi Yossi é o mesmo conceito de Rabi Meir, sendo liberado aos pouquinhos. Continua a Mishnah, Abemakom Shamru Leaskir, mesmo nos lugares em que é permitido alugar, certo? Na Súria, que é permitido alugar de acordo com o Rabi Meir, em Eretz Yisrael, que é permitido alugar de acordo com o Rabi Yossi, quando é permitido alugar para ele fazer uma loja, é permitido alugar para fazer montar um escritório, mas não para moradia, porque na casa desses goim, desses idólatras, eles colocam Avodat Kohavim, eles colocam as estátuas dele, e aí é proibido. Tem uma proibição de colocar toevá é avodazara na sua casa. Então, alugar para moradia, isso é proibido em qualquer lugar. O bechol makom lo yaskilo et amerchat vnei sheu nikra al shemo. De qualquer jeito, em qualquer lugar, mesmo nos lugares onde você vai alugar, onde é permitido alugar, até em Chutz Laaretz, por exemplo, você não pode alugar
Você vai vender, tudo bem, mas alugar mesmo é proibido, porque quando você aluga, ainda o lugar é chamado o seu nome. Alguém que tem uma propriedade em Chutz La'aretz, certo? A propriedade é dele. Todo mundo sabe que essa propriedade pertence ao Moishe. E ele aluga o Beit HaMerchatz, por exemplo, ele aluga uma casa de banho para um goi, todo mundo sabe que aquela é a casa de banho do Moishe, e nem todo mundo sabe que ele alugou a casa para um goi. Geralmente não se aluga a casa de banho. Você coloca alguém para trabalhar para você, você não aluga ela para alguém. E quando a casa de banho começar a funcionar no Shabbat, vão falar, o Moishe está trabalhando no Shabbat. Então, casa de banho é proibido porque ela continua com o nome original do dono, mesmo que eu alugo para alguém, o nome do dono ainda está lá na responsabilidade. Todo mundo fala que é a casa de banho do Moishe, porque geralmente não se aluga, geralmente se coloca alguém para trabalhar. Então, já que ele vai fazer funcionar no Shabat, esse goi não é permitido alugar para ele. Gemara. Mai entra reclamar sadot? A Gemara pergunta, o que eu já expliquei na Mishnah, mas a Gemara pergunta o que é entra reclamar sadot? Foi dito na Mishnah que é proibido alugar casas e, obviamente, é proibido alugar campos. E se a diferença entre campos e casas é que campo tem dois, cada hanayat karka, vechada de kamav kalam maaser, porque campos seria óbvio, porque tem duas coisas. Primeiro, você está dando para ele uma moradia, um terreno em Eretz Israel, e segundo, está tirando a obrigação de tirar maaser, e achibatim nami katarte, chada hanayat karka, vechada de kamav kalam mezuzah. Casa também tem duas proibições que acontecem ao alugar. A primeira, que você está dando Hanayá, você está dando um lugar para ele morar, e a gente falou que é proibido dar lugar para um Oved Kohavim, um idólatra, morar em Eretz Israel, e outro motivo, que ele não vai colocar mezuzá. Igual no campo, você falou que tem dois motivos para não alugar, porque você vai tirar a obrigação de tirar maaser, na casa você vai tirar a mezuzá, o goi não vai colocar mezuzá, então também não poderia alugar, ou seja, casas e campos, os dois têm dois motivos para não alugar. Amaramesharsha mezuzá chovata daru. Fala Ramesharsha, não, mezuzá não é uma obrigação da casa, é uma obrigação do morador que se encontra lá. Se tem um morador goi, não existe obrigação nenhuma de mezuzá na casa. Então eu posso alugar essa casa para um goi, dependendo do lugar. É um motivo só pelo qual eu não posso alugar em Eretz Israel, que é por dar moradia. Mas campos, não. A rová de Trumot e Masrot é do campo. Tudo que nasce no campo tem que tirar dele Trumot e Masrot. Na hora que eu passo isso para um goi, eu estou tirando a obrigação do próprio campo. Certo? É ligado com o campo em si, não com o utilizador do lugar. Bessuria Maskerim Batim Vechulei, certo? A Rabi Meir disse que em Eretz Israel não pode alugar casa nem campo, e em Súria pode alugar casa, mas não campo. Mas na Mechirá de Ló, porque é proibido vender, certo? Rabi Meir permitiu alugar casas em Súria, mas não vender. Por que não pode vender? Mishum Mechirá de Eretz Israel. Igual em Eretz Israel é proibido vender, Mideoraita, pela proibição de Lotechonem, então na Síria foi proibido vender, uma gzerá. Certo? E ahi mishirut na minigzor. Pergunta a Gemara, se for assim, vamos proibir também alugar na Súria. Igual é proibido alugar em Eretz Israel, é proibido alugar na Síria. Fala Gemara, higufa gzerá, ve'anu nikum venigzor gzerá legzerá. Fala Gemara que não. Não vamos fazer essa gzerá. Por quê? A gente tem uma regra que diz que não se faz uma gzerá para uma gzerá. Ou seja, se tem uma coisa que foi proibida em Drabanan, a gente não vai proibir mais alguma coisa por causa dessa proibição. Então, com relação à venda que em Eretz Israel é proibido pela Torá, proibiram na Síria miderabanan. Alugar casa que em Eretz Israel é Drabanan, certo? É proibido alugar casa em Eretz Israel, uma gzerá, um decreto, porque é proibido vender de oraita, ou seja, é proibido pela Torá vender casas em Eretz Israel, e consequentemente Rabanan proibiram alugar, a gente não vai proibir alugar na Síria por causa do aluguel em Eretz Israel. O próprio aluguel de casas em Eretz Israel é somente de Rabanan, então a gente não vai fazer uma gzerá de proibir alugar na Síria por causa do aluguel em Eretz Israel. Isso é chamado gzerá legzerá. São duas etapas até chegar à proibição de oraita. Isso a gente não faz. Então, vender em Eretz Israel que é proibido da Euraita, você pode proibir vender na Síria. É uma gzerá só. Mas falar que já que em Eretz Israel é proibido vender, então proibiram miderabanan alugar em Eretz Israel. E por isso a gente vai proibir alugar na Síria. Aí já são duas etapas, isso não se faz. Pergunta Gemara, as hirut sadeh de besura, legzerá e vekagazrina. Fala Gemara, peraí. Vamos ver então qual o din de Shirut. Shirut de campo. Por que Rabi Meir proibiu alugar campos na Síria? A priori seria o mesmo conceito. Em Eretz Israel é proibido vender o campo, Mideoraita.
é proibido alugar o campo miderabanan, por causa da venda. Então, na Síria, deveria ser permitido alugar campos, e Rabi Meir proibiu. Rabi Meir falou que é permitido alugar casas, mas não campos. Porque campo é proibido? Arei campo também, seria gzerá, gzerá. Responde Agmará, até lá gzerá, e fala Agmará, não. Alugar campos na Síria não é gzerá por causa dos campos de Eretz Yisrael, por causa da venda. O motivo que Rabi Meir proibiu alugar campos na Síria é o Kassavar, Kibush Achit Shmei Kibush. Ele, Rameir não, sim, Rameir entende o seguinte, Rameir fala que Kibush Yahid Shmei Kibush. David Amelech conquistou Síria antes de conquistar todo o Eretz Israel, certo? É uma conquista que foi colocada no nome de David Amelech, não do povo, não de Yoshua e o povo. Então, a pergunta é, de acordo com o Rabi Meir, qual o din de Kibush Yahid? Qual o din de um lugar que foi conquistado por alguém particular, David Amelech aqui no caso? Será que é igual o kibush de Eretz Yisrael ou não? Rameir souber que sim. Rameir souber que kibush Yahid é igual ao kibush do tzibur, é igual ao kibush do coletivo. Por isso, quando David Amelech conquistou a Síria, é como se fosse toda a conquista de Eretz Israel. Ou seja, Síria, na própria Síria, tem um din de Eretz Israel. Por isso é igual proibido alugar terrenos em Eretz Israel por causa da venda, é proibido alugar terrenos na Síria por causa da venda. Só que agora volta a dúvida. Se for assim, deveria ser proibido alugar casas na Síria também. Igual em Eretz Israel proibiram alugar casas por causa da venda, então na Síria deveria ser proibido alugar casas por causa da venda, já que você falou que a Síria é considerada como se fosse Eretz Israel, porque ela foi conquistada por David Amelech. A gente falou que com relação às hirut de campo, alugar campos é proibido alugar campo, porque é proibido vender, e é proibido vender porque David Amelech conquistou, é como se fosse Eretz Israel, então a mesma coisa deveria acontecer com aluguel de casas. Responde Agmará, Sade deit beitarte, gazo beirabanan, batim de leit beitarte, logo gazo beirabanan. Fala Agmará, olha, realmente, vender terrenos em Eretz Yisrael, vender casas em Eretz Yisrael, de acordo com o Rabi Meir, é exatamente igual. Tanto terreno quanto casas, os dois são proibidos de serem vendidos, tanto em Eretz Israel quanto na Síria. Mas na hora que foram proibir o aluguel, fala Rabi Meir, em Eretz Israel proibiram tanto alugar quanto vender, tanto alugar casas quanto alugar terrenos. Na Síria, que Bechozot não é exatamente igual a Eretz Israel, porque foi conquistado só por um Yahid. Então lá, na hora que foram decretar, falaram o seguinte: casas, que a proibição é somente uma, eu vou ler aquele e vou permitir alugar casas na Síria. Mas terrenos, que a proibição são duas, de dar terrenos para ele e tirar Trumot e Masrot, eu vou proibir o aluguel de terrenos na Síria, certo? Então, já que a Síria, Bechozot é um pouquinho mais leve, não é tão hamur, a proibição foi somente nos campos, que tem duas proibições, e não nos terrenos. Bechutz Laaretz vechulei. Bechutz Laaretz, de acordo com o Rabi Meir, é permitido vender casas e alugar terrenos. Por que só alugar terrenos e não vender terrenos? Sadeh deit beitate gaz beurabanan, batim de leit beitate logo gaz beurabanan. Terrenos que têm duas proibições em Eretz Israel, proibiram vender também em Chutz Laaretz. Casas que não têm duas proibições em Eretz Israel, tem somente uma proibição, em Chutz Laaretz permitiram vender. Essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yosi Beretz Maskerim Lemetem vechulei. Rabi Yossi, ele mequel mais que Rabi Meir, ele fala que em Eretz Yisrael é permitido alugar casas e alugar terrenos. Desculpa, não lembro agora Rabi Yossi exatamente. Avalossadot, desculpa. Rabi Yossi permite alugar casas em Eretz Yisrael, mas não terrenos. Vender, os dois é proibido, tanto casa quanto terrenos, mas alugar, Rabi Yossi mequel no aluguel de casas e mahmir no aluguel de terrenos em Eretz Israel. Maitama, qual o motivo? Sadod deit beutarte e gazro beurabanan, batim deleit beutarte e logo gazro beurabanan. O motivo é que casas que só tem uma proibição, Rabanan não gazru, não proibiram alugar. Terrenos que tem duas proibições, Rabanan proibiram também alugar. Por causa da venda, proibiram alugar, já que tem duas proibições. O Bessura Mochim Vechulei. Na Súria, Rabi Yossi desce um nível, certo? Ele libera um pouco mais. O que era permitido alugar casas em Eretz Yisrael, na Súria é permitido vender, e campos que era proibido tanto alugar quanto vender, fica permitido alugar na Síria, certo? Ele liberou um pouquinho mais. Maitama, qual o motivo? Porque ele permite alugar campos na Síria. Ele sustenta que o que David Amelech conquistou sozinho, por si só, não é chamado de kibush, não é chamado de Eretz Israel. Então, o aluguel de terrenos na Síria é permitido. A venda é proibida miderabanan, mas aluguel é permitido.
Então, qual a diferença? Porque casas eu posso vender e terrenos eu posso somente alugar. Vesadei dei beitate gás beirabanan, batim dei beitate logo gás beirabanan, exatamente o mesmo motivo que foi visto até agora. Casas que só tem uma proibição em Eretz Israel, em Hutzares, proibiram vender, mas liberaram vender. Terrenos que em Eretz Israel tem duas proibições, em Hutzares permitiram somente alugar, mas não vender. O Behul Mochrim Behul, em Hutzares, Rabi Yossi falou que pode vender tudo, não tem problema nenhum. Pode vender tanto terreno quanto casas. Casas a gente já sabia que é permitido na Síria. Então, óbvio que é permitido em Hutzares. O Hidush é que campos que na Síria foi proibido vender, já que em Eretz Israel tem dois motivos para proibir. Na Síria foi proibido vender, em Hutzlaretz Rabi se permitiu vender completamente. Maitama, qual o motivo? Que van de Milchak Logazrinan. Já que é muito longe de Eretz Israel, está em Hutzlaretz, não é nas fronteiras, nada, então está liberado, pode vender totalmente, não tem nem por que fazer uma gzera. Ponto. Amaraviu da Marshmuel, que Rabi Yossi. Fala Rabi em nome de Shmuel, que a é como Rabi Yossi, que em Eretz Israel é permitido alugar casas, mas não terrenos. Na Síria é permitido vender casas e alugar terrenos. Em Chutz La'aretz é permitido vender os dois. Assim fala Rabi de nome de Shmuel, que ela é como Rabi Yossi. Amarav Yossi, fala Rabi Yossi, Vilat Eloi Asena Shchuna. Fala, mesmo que é permitido vender casas em Chutz La'aretz, você não pode fazer uma shchuna, você não pode fazer um bairro de Ovdei Kohavim, porque geralmente quando eles vão fazendo um bairro, a idolatria vai se aumentando demais, eles podem acabar construindo também lá uma igreja e etc. Vekama shchuna, que é chamado de um bairro, tá na en shchuna pchuta mishlosha bnei adam. Shchuna são 3 casas para 3 pessoas. Então, em Chutz La'aretz, embora é permitido vender casas para um goi, é proibido vender 3 casas, uma do lado da outra, para 3 goim diferentes. Mas, entende a Gemara, que se eu quiser vender 3 casas para um goi, é permitido. Não posso vender 3 casas para 3 goim. Pergunta a Gemara, Velichos dilmazei a Israel, masmin lechad ovet kochavim, veazil aich, masmin letrei. Pergunta a Gemara, mas espera aí, você está me dizendo que eu não posso vender 3 casas para 3 goim, uma do lado da outra? Isso aqui é shchuna, é proibido fazer mesmo fora de Israel. Mas por que eu posso vender 3 casas para um goi? Talvez eu vou vender 3 casas para um goi e ele vai lá e vai vender 2 para outros 2. Se você não pode, se você proíbe, se é proibido vender 3 casas para 3 goi, eu não deveria poder vender também uma para 3. Desculpa, 3 casas para um goi, porque ele pode revender. Amarabai alifnei makpedinan, alifnei delifnei lo makpedina. Fala é o seguinte, olha, é uma regra geral. A Torá falou, lifnei velotiten mechshol. Você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego, certo? O que significa, basicamente, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço e eu não posso lershil, eu não posso derrubar, não posso fazer uma outra pessoa cair, fazer alguma coisa de errado, certo? Não é somente na questão física de colocar um obstáculo para o cego cair, é também no conceito de não dar um conselho ruim, de tomar cuidado com que alguém não faça uma proibição. Eu não posso dar uma coisa não kasher para alguém, certo? Eu não posso, por exemplo, dar vinho para o nazir e etc. Isso é chamado lifnei ver. E a Torá falou, lifnei ver lotete mechshol. A Torá falou, na frente do cego não coloque um obstáculo. Mas eu não falou, olha, não coloque obstáculo nenhum na rua, porque talvez um cego vai passar aqui e vai cair. Ou seja, a Torá proibiu somente, me obrigou a tomar cuidado com proibições próximas e prováveis. Mas tudo que não é próximo demais, tudo que não é na próxima etapa que vai acontecer, não foi proibido. Então, não posso colocar um obstáculo, vamos pegar na questão no pshat do passuco. Não posso colocar um objeto na frente do cego que vai tropeçar, mas na outra esquina, que eu nem sei se o cego vai passar lá, não tem problema. Então, aqui também, eu não posso vender 3 casas para 3 goim, mas se eu vendo 3 casas para um goi e talvez ele vai vender para outros 2, isso daqui a Torá já não me for tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado com uma proibição próxima, mas não com uma proibição distante. Certo? Foi dito na Mishnah que mesmo nos lugares em que é permitido alugar, eu não posso alugar para uma casa de banho, porque a casa de banho mantém no meu nome, e vão estar falando que a minha casa está funcionando no Shabbat, quando na verdade eu aluguei para o Goi. Mas isso daqui não é permitido porque pode ficar no meu nome. Agora, a linguagem da Mishnah, mesmo em lugares onde foi permitido alugar, Michal deika duchta de lomegurei, parece que tem lugares que é proibido alugar. A linguagem de, nos lugares que é permitido alugar, não pode para Beit Merchatz, parece que tem lugares que Bichlal é proibido alugar.
Ustama, e fala Gmará, daqui a gente vê a priori que a linguagem da nossa Mishnah, que é Rabi Meir. De Rabi Yossi Bechol Duchtamugrei. A priori a linguagem da nossa Mishnah mostra como Rabi Meir, que ele tem lugares que ele proíbe alugar, lugares que ele permite alugar. Em Eretz Israel, por exemplo, Rabi Meir proíbe alugar casas para o Dei Kohavim. Agora, de acordo com o Rabi Yossi, todo lugar é permitido alugar. Casas é sempre permitido alugar. Em Eretz Israel é permitido alugar. Em Chutz La'aretz e Síria é permitido vender. Então, o que é essa linguagem? Mesmo nos lugares onde pode alugar, que parece que tem lugares onde é proibido alugar casas, parece da Mishnah como Rabi Meir, certo? A linguagem da nossa Mishnah, ela vai como Rabi Meir. O Bechol Makom Lo Iskor Vechulei, certo? A gente falou que é proibido alugar para Beit Merchatz, uma casa de banho. Tânia fala Braita. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo Iskor Adam Merchatzo Leoved Kochavim. Não posso alugar uma casa de banho para um goi, porque a casa continua no meu nome, continua sendo a casa de banho do Moishe, e mesmo que eu aluguei para o goi, agora eu passei para ele a responsabilidade, certo? Ele me paga um valor fixo mensal, independente do lucro ou não lucro, agora isso daqui é dele, então se ele quiser trabalhar no Shabbat a priori ele pode, Beit Merchatz é proibido, porque Beit Merchatz continua no meu nome, e o goi, ele vai fazer trabalho, vai fazer a casa de banho funcionar no Shabbat e no Yom Tov, e vão falar que é minha. Um escritório, por exemplo, escritório é normal alugar para outras pessoas. Então, já que o escritório é normal alugar, se eu alugar ela para um goi e o goi trabalhar lá Shabbat, todo mundo que vê a luz acesa do escritório vai pensar, tá, ele deve ter alugado para alguém. Mas casa de banho não é normal alugar. Casa de banho, normalmente, você coloca alguém para trabalhar para você e não aluga para outra pessoa. Por isso, quando virem ela funcionando, vão falar, olha, o Moishe está trabalhando no Shabbat. A Valekuti Mai. Pergunta qual o din de Kuti? Está escrito que eu não posso alugar a casa de banho para o Oved Kochavim, por quê? Porque ele vai trabalhar no Shabbat. Qual o din de Kuti? Kuti mai? Shari. Para um Kuti, a priori, é permitido, porque os Kutim é aquele povo que se converteu, certo? O Sanherib, Sanherib é um dos, o rei de Ashur, quando ele saiu conquistando o mundo, ele levava a população de um país para o outro, para tirar a base das populações e evitar, tipo, ninguém está mais no seu terreno, ninguém está mais na sua casa, você vai ter que mudar de região, mudar de país, e assim isso diminuía as rebeliões, porque ninguém tinha o patriotismo, já que Bechol eu estou morando em outro lugar. Então ele trouxe para Israel um povo chamado Kutim, que vieram de Kuta, e eles acabaram se convertendo em Eretz Israel, porque tinham leões atacando, eles estavam com muito medo do que estava acontecendo aqui, eles falaram quem é o Deus dessa terra, e explicaram para eles o judaísmo e tal, eles acabaram se convertendo, mas eles não cumprem tudo exatamente. Agora, no Shabat eles não trabalham. A Valekuti mais Shari, para um Kuti é permitido alugar uma casa de banho, porque ele não vai fazer ela funcionar no Shabat. Então não tem risco de pensarem que eu estou trabalhando no Shabat. Pergunta Gmará, tá bom que o Kuti não trabalha no Shabat, mas ele trabalha no Chol HaMoed. No Chol HaMoed que é proibido trabalhar, é só permitido quando tem algum prejuízo. O Kuti não, o Kuti trabalha no Chol HaMoed normal. Então a casa de banho vai funcionar no Chol HaMoed. Vão falar, olha, a casa de banho dele está trabalhando no Chol HaMoed. Por que não foi proibido? Responde a Gemara, Bechol HaMoed, Ananami Avdina. Fala, não, o Chol HaMoed a gente também tem eterim. Também tem situações que é permitido. Casa de banho, no caso, que é uma necessidade do próprio rola moeda, a necessidade de tomar banho no rola moeda é permitido. Então, se o culto trabalhar, colocar para funcionar a casa de banho no rola moeda, lá para a gente também é permitido. Agora, a Mishnah falou que é proibido alugar casas de banho para o Oved Kochavim, porque ele vai trabalhar no Shabat e é chamado de meu, e parece que o meu está funcionando no Shabat. A Valsadel Oved Kochavim Mai, Shari. Porém, entende Agmará que eu não posso alugar uma casa de banho para o Goi. Mas se eu quiser alugar um campo para o Goi, eu quero alugar um campo meu para o Oved Kochavim, a priori eu posso alugar. Mas tá, mas qual o motivo? A priori, quando ele começar a trabalhar no campo, no Shabat, vão falar, o fulano, o campo do Moishe está trabalhando no Shabat. Então, por que eu posso alugar o campo para o Oved Kochavim? Responde Agmará, Arisa Arisutei Ka'avid. Fala, campus é normal eu colocar alguém de aris. O que é o aris? O aris é alguém que trabalha para ganhar porcentagem. Ele ganha porcentagem da plantação, da colheita. Então, quando ele ganha porcentagem da produção, ele está trabalhando para si mesmo. Então, se alguém vê um goi trabalhando no meu campo no Shabat, eles vão entender que eu coloquei esse goi para trabalhar lá, não como trabalhador meu e eu pago para ele um salário fixo todo mês, e sim, eu aluguei o campo para o goi e o goi recebe porcentagem do campo, porcentagem para ele, porcentagem para mim. Às vezes é um terço, metade, um quarto, tem formas diferentes.
Então todo mundo sabe que o Goi está trabalhando para si mesmo e não para mim. Pergunta Gemara, Merchatz nami amrei arisa arisutei kavid. Fala, mas por que no Merchatz eu não falo isso? Por que na casa de banho eu não falo isso? Arisa de Merchatz lo avdeinche. Fala Gemara, não. Beita Merchatz não se faz isso. Beita Merchatz não se aluga para alguém dessa forma, ganhar porcentagem, não se faz uma sociedade dessa forma. Beit HaMerchat, geralmente eu contrato alguém para trabalhar para mim. Então, Beit HaMerchat funciona no Shabat, vão falar que eu coloquei alguém para trabalhar para mim no Shabat, é proibido. Campo que é normal alugar ele para pessoas que vão ganhar porcentagem, e aí o Goi está trabalhando para si mesmo, não está trabalhando para mim, campos não tem problema. Tânia, uma braita também ligada a esse assunto. Rabi Shimon ben Lazar Omer, lo yaskir adam sadeu lekuti, v'mnei shenikreta al shemo, vekuti ze ose bo melacha becholo shel moed. Eu não posso alugar um campo para um kuti, porque o kuti vai trabalhar em Rolamoed, e o campo é chamado de meu, certo? Na hora que eu dou o campo para o kuti, ele é chamado de meu. A gente vai perguntar que a priori era isso. A gente viu que campo não tem problema, certo? A gente viu que a priori campos eu posso entregar para um goi trabalhar para mim, porque não é chamado de meu. Todo mundo sabe que o goi está trabalhando para ele mesmo. De qualquer jeito, por enquanto, Rabi Shimon ben Lazar fala que eu não posso alugar um campo para um kuti, porque o campo continua no meu nome, e quando virem o kuti trabalhando lá no Rola Moed, e no Rola Moed é proibido trabalhar no campo, vão falar que eu coloquei alguém para trabalhar para mim, no Rola Moed é proibido. Então não pode. Aval Oved Kohavim Mai, Sharei, fala, mas espera aí. Por que o Oved Kohavim pode? A gente acabou de ver que eu posso alugar um campo para um goi e que mesmo que ele vai trabalhar no Shabat, todo mundo vai pensar que o quê? De Amre, Yaris, Arisuta e Avid. Todo mundo vai pensar que o goi está trabalhando no meu campo, não como trabalhador meu ganhando um salário fixo mensal. Ele está trabalhando para si mesmo, ele me paga a porcentagem, então não tem problema. Todo mundo sabe que ele é o trabalhador, ele é o dono do campo, ele me paga a porcentagem. E a Rikutinami, Amre, Yaris, Arisuta e Avid. Fala, se for assim, para um culto também, porque eu posso alugar o campo para o Oved Kohavim e todo mundo vai entender que eu repassei para ele, ele me paga a porcentagem, mas para o culto não, porque vou achar que o culto está trabalhando para mim. Igual o Oved Kohavim é porcentagem, o culto também é porcentagem, por que não? Responde Agmará, Kaf Beta Mudalef, Arisuter, Rav Shimon ben Lazar, Leitlei. Fala, não. Rav Shimon ben Lazar entende que não tem essa história de Arissut, não tem essa história de divisão por porcentagem. Sempre que tem alguém trabalhando no campo, eu entendo que ele está trabalhando para o dono. Está trabalhando para mim, é um trabalhador meu com um salário fixo. Até agora a gente viu uma opinião que diz que quando vem alguém trabalhando no campo de outra pessoa, entendem que é porcentagem, então se eu coloco o goi lá para trabalhar, todo mundo entende que é porcentagem, não tem problema. Rav Shimon ben Lazar fala que não tem porcentagem no campo. Mesmo o meu campo, eu sempre alugo, eu coloco alguém para trabalhar para mim, e não divido porcentagem. Então, pergunta a Gemara, ela, se for assim, se por isso eu não posso colocar um kuti para trabalhar no campo, eu não posso alugar o campo para um kuti, porque todo mundo vai achar que ele está trabalhando para mim, ela, Oved Kohavim, mas tá mutar. Se for assim, o Oved Kohavim, o goi, também não deveria poder alugar o campo para ele, porque todo mundo que vê o goi trabalhando no campo, não vão achar que é porcentagem, vão achar que eu coloquei ele para trabalhar para mim, então por que é permitido? Fagmará de Amrina Leivetzait. O goi, se eu falar para ele, olha, eu estou te alugando esse campo, é seu, todo seu, fica com tudo, você vai me pagar um valor fixo mensal, mas não trabalha no Shabat, ele escuta, ele ouve, não vai trabalhar no Shabat. Kuti, pergunta, Kuti nami, Amrina levetzait, fala, o Kuti também. Se eu falar para ele não trabalhar no Shabat, ele não vai trabalhar no Shabat, também tem problema resolvido. Porque Rabi Shimon ben Lazar permite alugar para um goi e falar para ele não trabalhar no Shabat e proíbe o Kuti? Fala, Kuti lotzait, da Marana Gamrina Tfeiminach. O Kuti não. O Kuti ele conhece a Talachot, ele conhece um pouco de judaísmo. Então se eu falar para ele não trabalha no Shabat, ele vai falar, não, você não entende, você não sabe direito, eu posso trabalhar no Shabat, certo? Ele vai falar, eu sei mais estourado que você, eu vou trabalhar no Shabat. Então com ele tem um risco maior, certo? Por isso ele vai sim acabar trabalhando no Shabat, então é proibido alugar para ele. Só mais um pouquinho para terminar o assunto. E aí, se for assim, tipo Fala, Gemara, pergunta o seguinte: de acordo com o Rabi Shimon ben Lazar, ele falou que eu posso alugar o meu campo para um goi, certo? Por quê?
porque eu falo para ele não trabalhar no Shabat e tá ótimo, mas não para um Kuti, porque o campo está no meu nome. Quando eu alugo para o Kuti, o campo está no meu nome, e quem vê o Kuti trabalhando vai falar, o Kuti está trabalhando para o Yehudi. Mas a priori o motivo não é porque o campo é chamado no meu nome. O motivo é porque o Kuti vai trabalhar no Shabat, e para ele que é convertido é proibido trabalhar no Shabat. Então eu não deveria poder alugar o campo para ele por causa da proibição de Lifnei Vel, Lotiten Michol. Eu estou fazendo ele transgredir o Shabat no meu campo. A proibição não seria porque o campo segue o meu nome, sim porque ele não pode, porque eu vou estar ajudando ele passivamente a trabalhar no campo no Shabat. Responde a Gemara, Hada veod que a Gemara realmente tem dois motivos. Hada mishum lifnei ver, veod mishum shenikret al shemo. A Gemara realmente tem dois motivos. Um motivo que eu não posso alugar para o culto e o meu campo é porque ele vai trabalhar no Shabat. Eu estou ajudando ele a trabalhar no Shabat. Essa é a proibição de lifnei ver, lotitem mechol. Além desse motivo, já que o culto trabalha no Shabat, e geralmente no meu campo eu coloco um trabalhador, e não faço porcentagem de acordo com o Shimon Lazar, vão achar que eu estou colocando alguém para trabalhar para mim no Shabat. E se eu falar para ele não trabalhar no Shabat, ele não está nem aí, ele vai continuar trabalhando. Então, por isso, para um goi é permitido alugar o campo e falar para ele não trabalhar no Shabat, para o culto é proibido. Escolha.